Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Palavra Viva de Esperança. Hoje vamos mergulhar sobre honra e desonra 1 Samuel 2 versículo 12 a 36. Se esta é sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já é assinante, obrigado pela fidelidade. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto de hoje. Honra e desonra 1 Samuel 2 versículo 12 a 36. Introdução. No livro de 1 Samuel que estamos estudando, a narrativa até agora se concentrou em Ana. Uma mulher judia que não podia ter filhos. Ela confiou no Senhor, implorando-lhe por um filho e prometendo que se fosse um filho, ela o consagraria para o serviço no tabernáculo. Deus a ouviu, e ela cumpriu sua palavra. Depois de desmamar a criança por alguns anos, seu marido Eucana aceitou, porque ele também era piedoso. Quando Eucana e Ana deixaram o filho no tabernáculo, Ana cantou um lindo cântico em honra ao Senhor. Uma canção que destaca sua soberania, sua justiça, seu poder. Uma canção que destaca ainda a vinda de um rei em Israel, ungido por Deus, seu Messias. Esta honra dada ao Senhor contrasta muito com a desonra que sofreu da família do sacerdote Eli, como veremos na passagem de hoje. Veremos três contrastes aí. 1. Contraste de comportamento, v 12 a 21. 2. Contraste nos julgamentos, v 22 a 26. 3. Contraste nas consequências, v 27 a 36. Vamos ler primeiro 1 Samuel 2 versículo 12 a 21. Contraste de comportamento, v 12 a 21. O texto descreve Ofni e Finéias, filhos de Eli, de maneira dura, grossas. v 12. Que significa, sem valor moral, perverso, corrupto. Eles abusaram do seu poder às custas das pessoas que vinham oferecer sacrifícios. Oficialmente, eles serviram a Deus, mas na realidade, eles não se importaram em seguir os procedimentos estabelecidos por Deus. Eles não conheciam o Senhor. v 12. O tipo de sacrifício em questão aqui é o de comunhão, ou de ação de graças. A família teve que comê-lo com alegria, em agradecimento a Deus, em comunhão um com Deus, tendo queimado no altar o que era de Deus e dado o que era dos sacerdotes. Levíticos 7 versículo 28 a 34. O Senhor falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, dize-lhes: aquele que oferecer o seu sacrifício de participação em comum ao Senhor, trará ao Senhor a sua oblação do seu sacrifício de participação em comum. Ele trará com as próprias mãos como oferta queimada diante do Senhor a gordura que trará com o peito para fazer diante do Senhor o gesto de consagrá-lo. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e para seus filhos. Nos vossos sacrifícios de participação em comum, dareis a coxa direita ao sacerdote, tomando-a qualquer dos filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura do sacrifício de participação em comum terá a coxa direita como porção. Porque dos sacrifícios de comunhão oferecidos pelos israelitas tirei o peito dedicado e a coxa tirada, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo da parte dos israelitas. Os filhos de Eli, contrariando a lei, usaram um garfo grande com 3 pontas que eles ou seus servos enfiaram no caldeirão em que a carne foi cozida e guardaram tudo que o garfo saiu. Arqueólogos encontraram este tipo de tridentes que eram usados em ritos religiosos e que podiam medir 1 metro. Os filhos de Eli levaram muito mais do que deveriam. E por quê? Tiveram que se impor e até mesmo usar a força? Porque além disso obrigavam as pessoas a dar carne crua, ou seja, com gordura. Talvez os padres estivessem cansados de comer carne cozida e quisessem assá-la com a gordura. Ainda assim, Deus havia proibido isso. De acordo com Levíticos 7:23 a 25, fale com os israelitas, diga-lhes: não comereis gordura de boi, de ovelha ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado pode ser utilizada para qualquer fim, mas você não deve comê-lo, pois quem comer a gordura dos animais sacrificados no fogo ao Senhor será eliminado do seu povo. No contexto da nova aliança na igreja, ainda existe o princípio de que os ministros de culto são alimentados pelo povo de Deus. 1 Coríntios 9 versículo 13 e 14. Vocês não sabem que aqueles que desempenham funções sagradas são nutridos pelo templo, que aqueles que servem no altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor estabeleceu como regra que quem anuncia o evangelho viva do evangelho. 1 Timóteo 5 versículo 17 e 18. Que os presbíteros que presidem bem sejam julgados dignos de dupla honra, especialmente aqueles que se esforçam em pregar e ensinar. Pois a Escritura diz: não amordaçarás o boi que debulha o grão, e o trabalhador merece o seu salário. 2. Mas nenhum abuso deve ser tolerado. Os pastores não devem ser homens que procuram tirar vantagem da sua posição, para ganho pessoal, como infelizmente às vezes acontece.
1 Pedro 5 versículo 2 e 3. Alimente o rebanho de Deus que está com você não por compulsão, mas voluntariamente segundo Deus, nem por ganho sórdido, mas com um bom coração, não tiranizando aqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. O pecado dos filhos de Eli foi muito grande diante de Deus, porque desprezaram a sua oferta. V 17. O contraste com Samuel e sua família é impressionante. Mesmo sendo pequeno no início, Samuel serviu diante do Senhor. V 18. Ele não se ajudou, ele cresceu diante do Senhor. V 21. Ele usava um éfode de linho, a vestimenta típica de um sacerdote em serviço, mas muito humilde. Um simples éfode de linho. Enquanto Eli foi enriquecido pela ação de seus filhos, os pais de Samuel dedicaram seu filho ao serviço na casa de Deus de graça. Foi até Anne quem fez roupas para ele que ela trouxe, e Deus os abençoou. Eucana e Ana tiveram mais 5 filhos. Embora Ana fosse estéril há muitos anos, contraste nos julgamentos. V 22 a 26. Vemos, portanto, um grande contraste entre as atitudes e comportamentos das duas famílias. Em segundo lugar, a avaliação que deles se faz é muito diferente. Há um contraste na maneira como eles são julgados. Vamos ler 1 Samuel 2 versículo 22 a 26. Eli soube das más ações de seus filhos quando já era muito velho. Este ponto por si só torna ele condenável. Ele não perguntou anteriormente sobre a boa ordem do sacerdócio, o respeito pela lei e o estado espiritual de seus filhos? Ele soube que eles dormiam com as mulheres que se reuniam diante da casa de Deus. Acredita-se que estas mulheres eram contratadas para a manutenção das instalações, mas também e sobretudo para a vigilância das instalações durante a noite. Eles eram sentinelas. Todos julgaram que suas ações foram ruins. Todo o povo. V 23. Eli, que lhes diz o que eles fazem, não é bom. V 24. 3. A gravidade dos seus pecados aumenta pelo fato de que eles não apenas pecam, mas fazem com que as pessoas pequem. O que acrescenta ainda mais gravidade é que eles pecam diretamente contra Deus. É verdade, a Bíblia revela mais tarde que todos os pecados são, em última análise, contra Deus. Prejudicar um homem é prejudicar seu Criador. Fazer o mal contra a nossa própria consciência é agir contra a vontade de Deus. Mas quem peça direcionando o mal ao povo de Deus, peça diretamente contra Deus. Tiago 3:1. Não sejam muitos os que querem ser médicos, mestres do povo de Deus, meus irmãos, pois vocês sabem que sofreremos um julgamento mais severo. Ele lembra a seus filhos que quando alguém peça contra um homem, Deus serve de juiz, árbitro entre o ofensor e o ofendido. Mas quando alguém peça contra Deus, não há mediador, nem defensor. João 9:33. Não há árbitro entre nós que coloque a mão sobre nós dois. Visto que todos os homens pecaram contra Deus, desde nós todos pecamos contra Deus, quem pode interceder por nós? Agora existe um mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. 1 Timóteo 2 versículo 3 a 6. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Acredite nele para que ele se torne seu defensor. Infelizmente, os filhos de Eli não deram ouvidos aos avisos. Deus até endureceu seus corações para que não se arrependessem, pois a sentença deles já estava estabelecida, a morte. Para Samuel, é exatamente o oposto. Uma única frase é suficiente para resumir: o jovem Samuel continuou a crescer e foi agradável ao Senhor, bem como aos homens. V 26. Um precursor de Jesus que desde a infância cresceu em sabedoria, estatura e favor diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Na igreja, Deus costuma garantir que aqueles que lhe agradam também agradam aos irmãos e até aos incrédulos. Este é também um dos critérios para ser presbítero da igreja. 1 Timóteo 3 versículo 2 e 7. Ele deve ser irrepreensível na igreja. Deve também receber um bom testemunho de quem está de fora, para não cair no descrédito e nas armadilhas do diabo. 4:3. Contraste nas consequências. Vivenda 27-36. Este não foi o caso de Eli e seus filhos. Há um grande contraste entre essas duas famílias em termos de 1. Seu comportamento e 2. Do julgamento de fato de Deus. Isto leva-nos ao terceiro contraste. Ao nível das consequências, vamos ler 1 Samuel 2 versículo 27-36. Um homem de Deus, isto é, um profeta, foi enviado por Deus para informar Eli sobre as consequências de seus pecados. Compreendemos mais a natureza de seus pecados. É antes de tudo uma ingratidão, uma falta de gratidão a Deus pelo imenso privilégio de ser sacerdote do Senhor diante do povo. É também um desprezo pela lei dos sacrifícios que desonra a Deus diante de todo o povo. É pisar a lei de Deus. A culpa de Eli também é ter tratado seus filhos com mais honra do que Deus. Sim, ele os desaprovou, mas os deixou no cargo.
Infelizmente, sua indiferença para com Deus foi transmitida aos filhos, que se tornaram piores que ele. Canalhas, quem não conhecia o Senhor, v12. Esta é uma exortação e tanto para todos nós que somos pais. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os corrigindo-os e admoestando-os segundo o Senhor. Pais espiritualmente indiferentes muitas vezes criam em seus filhos, mas quando se tornam adultos, não querem ser hipócritas e continuar a frequentar a igreja. E muitos abandonam a vida cristã. É também um aviso para cada um de nós. Se desculparmos as faltas de uma pessoa que peça contra a igreja, sob o pretexto de que é membro da nossa família ou amigo, honramos essa pessoa mais do que a Deus. Deus lembra Eli deste princípio solene: honrarei quem me honra, mas quem me despreza estará condenado à ignomínia. v30. Devido a esta, a promessa feita à casa de Arão, de que seus descendentes sempre serviriam a Deus como sacerdotes, partirá da casa de Eli. Deus não quebra sua palavra. Ele a cumpre através de outros descendentes de Arão. Ninguém mais viverá até a velhice na família de Eli, embora Israel seja abençoado. Sua família encontrará oposição na casa do Senhor. O sinal de que toda essa maldição se cumprirá, mesmo após a morte de Eli, será que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morrerão no mesmo dia, na flor da idade. 5. Deus também declara que estabelecerá para si um sacerdote fiel, ao contrário de Eli, que sempre caminhará diante de seu Messias, o futuro rei de Israel. Ainda não havia rei naquela época. Podemos ver uma primeira realização, ou um primeiro sinal de realização, em Samuel, que eventualmente tomaria o lugar de Eli como líder espiritual de Israel e que ungiria primeiro rei, Saul. Mas é durante o reinado de Davi, depois de Salomão, que a profecia será cumprida. 1 Reis 2 versículo 27. Assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor tinha falado acerca da casa de Eli em Siló. E ele foi substituído pelo sacerdote Zadok, descendente de Arão, Eleazar, Finéias, com quem Deus havia feito aliança por causa de seu zelo. Mas declarações como vai funcionar sempre pode parecer exagerado. Deus também prometerá ao rei Davi que um de seus filhos será para sempre no trono. Como isso é possível? Jesus é este rei imortal e eterno, e Jesus não é apenas o rei por excelência, mas também o sacerdote por excelência. O eterno sacerdote. A promessa de um sacerdote fiel sempre com o rei fiel foi finalmente cumprida de forma inesperada. Os dois são a mesma pessoa. Jesus Cristo. Ele nunca peca, ele nunca leva o povo de Deus ao pecado, ele nunca desonra a Deus. Se formos admitidos pela fé em sua família, não seremos excluídos do inferno para a eternidade, pois seremos abençoados para sempre com ele. Conclusão. O cântico de Ana, que falava da soberania de Deus, revertendo o destino dos homens e exercendo a sua justiça, é demonstrado na vida das famílias de Eli e Samuel. Isso também é demonstrado em nossas vidas. Deus sempre tornará um contraste óbvio entre o bom e o mau comportamento, entre o que é digno de aprovação e o que é condenável, entre boas e más consequências. Todos os cristãos são considerados por Deus como sacerdotes. O nosso comportamento deve, portanto, ser digno da nossa vocação. Vamos ser gratos, procure agradar a Deus, vamos honrar a Deus, invoquemos a graça de Jesus, nosso mediador. 6. E é isso, por hoje é tudo. Espero que esse vídeo sobre honra e desonra, 1 Samuel 2 versículo 12 a 36, você gostou e aprendeu algo novo. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo para compartilhar sua opinião e tirar suas dúvidas. Adoro ler seus comentários. Se ainda não o fez, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder conteúdos futuros. Obrigado por assistir e até breve para um novo vídeo.